Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, primeiro com gratidão a Ele por estarmos aqui reunidos como igreja para louvá-lo. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, queremos agradecer a Ti por mais uma vez nós como igreja reunidos aqui neste local e também por cada coração que está aqui presente, visitantes também. Agradecemos também pelo dia, pelo ter nos sustentado fisicamente, materialmente e espiritualmente através da Tua palavra. Somos gratos a Ti, Pai, por essa infinita salvação eterna oferecida por Teu Filho na cruz do Calvário. Pedimos a Ti que nos abençoe neste momento que estamos iniciando o culto, que possamos sair daqui com a nossa alma edificada na Tua palavra, do Teu Espírito, com desejo de Te segui-lo. Ilumina nossos corações. E mais uma vez peço em favor de mim trazer a Tua palavra e aos ouvintes que vão ouvir, pedir em favor dos hinos que vamos cantar, que possamos cantar com o coração voltado para Ti, não somente de boca, mas com a alma. Nos dê sabedoria, ânimo para isso. Pedir em favor da família de nossos filhos onde estão neste momento, pedir em favor dos irmãos sanguíneos, pedir em favor dos irmãos em Cristo das igrejas, todos os pastores, os evangelistas, os dirigentes, pedir em favor dos que estão perto e dos que estão longe, pedir em favor dos governantes, começando pela presidência até os municípios. Nos livra do mal, Pai, como temos nos livrado, nos dê sabedoria para viver nessa carreira que nos foi proposta. Em nome do Teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus. Qual hino que nós vamos começar? A roda fica 209. 209. Vamos ver. 209.
Fujamos a tentação.
Amém. Obrigado. Vou cantar um solo aqui. Porque ele vive. Vamos ver se o mosquitinho vai. Não vai deixar. Porque ele vive. Abre as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. José Souza está assistindo. É o filho do José Jason, não é? Chama José Souza, ele, irmão? José Souza. Estou vendo parecendo ele. E mais.
Então vamos falar sobre o nosso andar diário. O andar do cristão diário. Vamos, se nós examinar nossas vidas, como que nós estamos andando diariamente. Não é andando pela rua, não é andando. Efésios capítulo 4. Não é andando assim, fazendo caminhada de manhã. O andar na vida espiritual. Mesmo a gente estando à noite dormindo, como que nós estamos dormindo? Como que nós estamos vivendo em casa? No púlpito é fácil, na igreja é fácil, em volta do púlpito. Vamos ver em casa, em roda da mesa. Vamos ver em casa como é que vivemos com os vizinhos. Vamos ver no trabalho como que nós vivemos. Aqui é fácil ser cristão, mas Paulo ele roga aqui. Vamos ler o versículo primeiro. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eu preso do Senhor. Então Paulo ele estava na prisão e assim ele se considerava que ele estava preso. Por quê? Porque o Senhor permitiu. E talvez se era a vontade de Deus, do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele preso, ele escreveu, ele deu um testemunho. Que ele fala assim, ele preso, você imagina só, um preso, sofrendo, encarcerado, e escrevendo e falando assim, como nós devemos andar, os que estão fora, vocês estão em liberdade, vocês estão livres, mas como que vocês estão andando? Então ele ensinou, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então nós cristãos, nós não fomos chamados para viver no pecado, andar mentindo, andar fazendo injustiça. Não é chamado por isso. Andar xingando, brigando, fazendo muitas coisas. A vocação com que foste chamado. Viver a norma conduta, viver a nossa conduta diária de vida, com uma santidade, que nós fazemos isso para servir ao Senhor, ser separado do pecado, do mundo, da injustiça, da miséria do pecado. Então nós devemos ter uma norma de conduta e viver em santidade, como agrada a Deus, como digno da vocação por nós fosse chamado, ele diz. Ele nos ensina como nós viver na palavra dele. Como que nós vamos saber o que Deus quer de nós? Deus está lá nos céus, Jesus Cristo está nos céus, os apóstolos, os profetas morreram todos, mas deixou escrito para nós. Nós temos aqui as escrituras, o manual na nossa mão, como que nós vamos viver neste mundo. Esse mundo aqui é um navio do casco furado, nós estamos tudo dentro dele, está afundando. No pecado, na desobediência. Ninguém quer servir a Deus. Agora o
de entrar nessa carreira também, nesse afastamento da igreja, afastamento de Cristo, para estar no mundo. Nós precisamos ter muito bem juízo para saber o que Deus quer de nós. Então ele diz aqui, toda a força e a ajuda provém de Deus, não vem de nós mesmos. Toda ajuda, no versículo 1 ainda falando, né? Então, vem dele. E quando nós fazemos sempre de Deus, o objetivo é de nossa fé. Se nós fazemos dele o objetivo nosso, o propósito nosso, fé nele, nós vamos reunir em todos os cultos. Vamos deixar todos os embaraços. E tão perto, o pecado nos rodeia, diz em Hebreus. Então, por isso, que nós devemos fazer isso. A fé, caminhando com Deus. Caminhar com Deus. Esteja onde estiver. Longe, perto, vamos caminhar com Deus. O versículo 2 ele fala, com toda humildade e mansidão. Às vezes a pessoa, ela é mansa, ela não briga, ela não faz medo para os outros, não oferece nenhum perigo, mas não é humilde. O coração é orgulhoso, não deixa Cristo entrar, não deixa o Espírito Santo entrar para trabalhar, para habitar e trabalhar na vida. É manso, mas por natureza. Tem uma natureza mais forte, outra natureza mais mansa, mais fácil de você lidar, mexer com aquela pessoa, mas dentro tem um coração rebelde, fechado para a palavra de Deus, não deixa Deus entrar. O cristão deve ter um coração quebrantado, humilde, ouvir a palavra de Deus com amor, com desejo e pôr ela em prática isso. Olha, mansidão com longanimidade, pavio longo. Não deve ser um crente que explode fácil. Por qualquer poucas coisas, nem por muito. Ele diz, suportando-vos aos outros, olha, em amor. Suportar uns aos outros em amor. É o amor que faz nós suportar. O amor, um casal bem afinado com Deus, eles passam a ter um amor espiritual que faz um suportar o outro, a fraqueza do outro. E nós na igreja também assim, por amor suportamos a fraqueza do outro. Não vamos abandonar o corpo, que nós somos o corpo de Cristo, pedras vivas, não pedras mortas. Enquanto não tem Cristo, é pedras mortas. Às vezes tem igreja que tem muitas pedras mortas, que são vivas, porque não tem o Espírito Santo. Só é religião, só tem a religião. Tem muitas, deve ter que Deus olha e vê. É só você conviver com ela fora da igreja, você sabe se é pedra viva ou pedra morta. Então ele diz que tudo isto é obra do Espírito, que significa que não se pode obter por nossa habilidade, por nossa força, por nossa religião, de forma nenhuma. É o Espírito Santo. E a ajuda a nós vem do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que chega por nossa fé constante nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Pai, por isso. E procurando fazer a nossa parte. Jesus fez a parte dele, ele pagou os nossos pecados. Nós não precisamos fazer nada para nós podermos morar com ele lá. Ele já preparou a casa. Eu ia cantar o som daquela casa humilde, do Luiz de Carvalho, outra hora canta. Fala, minha casa humilde aqui. Aquela letra, aquele é muito bonito, você fala assim, não estou triste e nem desamparado. Pelo que ele está cantando, né? Então nós cristãos não devemos ser tristes, nem não somos desamparados. Então quer dizer que a parte dele ele fez a nossa morada lá, mas só vai morar lá
quem aceitar o pagamento que ele fez. Ele pagou um preço alto, caríssimo, infinito, que não tem dinheiro que compra. Com o que ele pagou para nós? Quem responde? Ele comprou a nossa alma com o quê? Dinheiro? Com ouro? Com prata? Então o que foi? Sangue derramado na cruz. O sangue precioso do Cordeiro. Um sangue imaculado. Um sangue que não é contaminado. Não foi contaminado pelo pecado. O nosso sangue é contaminado, que corre nossas veias. Nós já herdamos dos nossos pais. Vem desde Adão e Eva, vem até hoje. Agora temos a natureza divina. E essa natureza divina, ela é tudo em nossas vidas. Porque você tem o lado que está o Espírito Santo trabalhando. Fala, isso aí não é para mim. Nesse lugar eu não vou. Vou fazer o que lá? A não ser que eu vou falar do Evangelho. Eu vou deixar o meu local, o meu lugar, que eu faço parte do corpo de Cristo, da igreja, por pouca coisa, não seja por uma força maior, um trabalho doente, mas não largada do culto para poder gozar a minha carne e divertir lá no mundo. Isso aí é pecado. Isso é óbvio que está errado. Quem não enxergar uma coisa dessa seria um absurdo. Então, e no 3 ele fala assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelos vínculos da paz. Sabe o que é vínculo? Está vinculado, está colado. Então ele procura guardar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Unidade com respeito à fé nele. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a cruz que ele fez na cruz. Então, por isso, pelo vínculo da paz, a fé em coisa alheia de Cristo, alheia, quer dizer, fora de Cristo, se tiver uma fé fora de Cristo, hoje na cabeleira, eu falei bastante coisa das coisas de Deus do Evangelho. Fé fora da obra de Cristo na cruz é alheia. Deus não aceita. Deus não aceita essa fé. Então, em que uma fé fora de Cristo e da cruz destrói a paz, porque gera autojustiça humana. Muitos estão procurando ser justiça humana, que ele faz com a sua própria força, com a sua própria capacidade. Deixa que Jesus faz tudo. Se joga assim nos braços de Cristo, que nem uma criança se joga no braço dos pais. Seja simples, inocente como uma criança, mas na malícia um adulto. Mas não é malícia mal. A malícia não é que você maliciar coisa mal. A malícia prudente, como a serpente. Agora, uma criança que não tem ingênua, não sabe o que é perigo, ela pode estar lá em cima num degrau lá. O pai fala, pula aqui, o pai abre o braço, sabe o que ela faz? Ela pula, porque eu já vi fazer isso. Pula. Então, pula nos braços de Cristo. Nós temos que ser inocentes, humildes nessa parte. Não confiar em nada que nós façamos. Nada. Deixa tudo Jesus entrar nas nossas vidas. E nós, depois de salvo, deve deixar o Espírito Santo tomar a conta de nossa vida total. É muito fácil. Quando você depara qualquer coisa que você percebe que é errado, você não faz. Porque 100% não tem como. O único que satisfez a lei, falei lá hoje para ela, o único que satisfez a exigência da lei foi Jesus, quando ele disse na cruz, tudo consumado está. A lei, quando ela chegou em Jesus, ela ficou forte, ela ficou fraca, ela ficou enferma.
pela carne de Jesus. Pelo contrário, ela encontrou alguém que satisfez a ordenança dela. Pronto. Então Jesus fez isso em nosso lugar. Então quem tem Jesus não precisa nem pensar em lei, porque ele cumpriu. Não tem nós que cumprir lei de obras, nada. Tudo totalmente de graça. A salvação nós não pagamos nada. Assim nós não estamos nada em troca, é só o nosso coração. Custou caro para o Filho de Deus. Ele deixou o céu, a vida dele lá, a glória dele, a divindade não. Ele veio com a divindade dele, não pode esquecer disso, ele continuou sendo Deus. Deus, homem. Agora a glória que ele tinha, aquele conforto que ele tinha, ele deixou para ele vir humilhar e servir a humanidade, viver no meio dos pobres. Foi cuspido, foi castigado, foi zombado. Vocês imaginam só que exemplo para nós? Agora, às vezes nós reclamamos qualquer sofrimento, qualquer coisa de desprezo, alguém está passando você para trás, alguém está fazendo, e Jesus suportou muito mais. Nós merecemos isso, e Jesus que não. Então aqui no 4 ele fala, há um só corpo. Quer dizer, se um só corpo, é o corpo dos crentes salvos, que são pedras vivas. Então, em toda a face da terra, só há um só corpo de Cristo. E é o corpo local, em qualquer lugar pode ter. Não vamos falar em nome. Onde tiver um corpo, uma igreja, que a igreja somos nós, ele fala um só corpo. Aquele corpo local, com pedras vivas, salvos, que ela é independente de outros, qualquer outro corpo. Ela tem que ser independente, outro lá não manda. Por exemplo, se a igreja não fosse independente, ela fosse dependente de alguém, então tudo que nós faríamos aqui tinha que ter uma autoridade, uma licença de outra. Dinheiro, ofertas, ia para outra, os pagamentos vêm da outra, tudo autorizado. Uma igreja que ela é dependente, se sai uma lei lá humana, sai uma lei, ela tem que seguir, ou sai fora, ou corta o bico, não vou dizer assim. Então, corpo de quem fala, um só corpo, e um só Espírito, que é o Espírito Santo, que opera sempre por meio de Cristo. O Espírito Santo, ele é o chamado o Consolador, o Paráclito. O Consolador, ele nos consola. Quer consolo? Cai nos braços de Jesus. Amém? Ainda eu falei, Jesus nunca enganou ninguém, como o Paulo mencionou muito bem isso ontem. Nunca enganou ninguém. Ele nunca falou, vocês vêm em mim, irmãos, amigos, multidão, vocês vêm até mim, que vocês vão ter uma vida boa, vocês vão prosperar na vida material, vão ganhar muito dinheiro, vão emprego, do nada vira empresário e tal. Jesus não, só diz, vem, em mim tenhais paz. Ele falou, nele, paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo que eu venci o mundo. Lá em João 16:33, no Evangelho de João. Então, ele não enganou. A cruz é pesada, ela é dolorosa. Tem irmãos que sofrem para vir na igreja. E outras, irmãos. Quando eu fui segunda-feira lá, despedi do Antônio lá, fiquei mirado longe da estrada para descer na casa dele. E ele não perdia um culto, ele vinha no domingo, ele vinha no sábado, ele vinha na quarta-feira e vinha na sexta-feira. E era difícil, onde ele estava lá, caminho longe, tudo assim ruim, e vinha aqui. Aqui é perto, não tem nada longe. Lá em Bauru já é difícil para poder ir na igreja, porque aí é tudo longe. Sim? Quem vai de ônibus pega às vezes 2 ônibus. Carro é longe.
Então ele disse aqui assim, então o consolo, o Espírito Santo, João 16, 13 e 14, significa que a fé em coisa alheia, fora, não é do Espírito Santo, não é de Deus, não é de Deus Espírito, mas sim de espíritos. Não é do Espírito com letra maiúscula, é de espíritos com letra minúscula, é de homens ou de espírito maligno. Se não é de Deus, é do homem, e sendo do homem é coisa maligna. Que ninguém vai para o céu sem não ter um novo nascimento. Então ele disse aqui, depois ele disse aqui, ó, como também, no versículo 4, como também foste chamados em uma só esperança. Nós estamos aqui com o intuito de uma só esperança. Só um alvo, que é o céu. Mesma fé, ó, uma só esperança da vossa vocação. Da vossa vocação. Toda a nossa esperança está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E o que ele fez por nós na cruz é uma só, a única esperança para a salvação. Para a salvação. Amém? Agora no 5. Um só Senhor, Jesus Cristo. Tem vários senhores por aí, letra minúscula. Uma só fé. Olha, vamos detalhar. Uma só fé naquele sacrifício que ele fez na cruz. Fé nele. Todo nós, se tiver fé dividida, se crer diferente, então é outra fé. Uma fé que não é fé salvadora. Um só batismo. E a turma faz confusão com isso. Só porque disse um só batismo. Eu fui batizei uma vez, um batismo do outro, porque a Bíblia diz um só batismo. Que batismo que está falando isso? Que é um só batismo. Não tem dois batismos. Oi? Uma vez que creres, fostes selados no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo, o batismo que fala em Romanos capítulo 6, versículo 5, por aí. Batizado na morte de Cristo, morreu com ele. Este é o batismo que salva. Esse batismo salva. Sem esse batismo não salva. Entendeu? O ladrão da cruz foi batizado em Cristo. Ele não foi batizado nas águas. Esse batismo na água é a ordenança que Cristo deixou para fazer parte do corpo dele aqui. Para fazer parte da igreja. E esse tem que ter o primeiro. Senão esse não é válido. Para ser válido esse segundo, ser cumprido o ensinamento dele, aí é batizado no Espírito Santo, foi batismo na água, tudo, não é aspersão não. Quando ele afunda assim na água, morreu, ele está indicando que ele morreu. Jesus morreu, foi sepultado. Aí ele ressuscitou. Então nós morremos mostrando para o mundo, para os que estão assistindo, que o defunto está morto. Ele está morto para o mundo, então vai ser sepultado. E a hora que ele nasce, ele está indicando nova vida. Ele ressuscitou. Mas não é aquele momento, ele está contando o que já aconteceu anteriormente. É isso, um só batismo. A nossa fé, a nossa salvação, referindo-se aos crentes batizados em Cristo, que se efetuou na cruz, não tem nada a ver com o batismo na água. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai de todos, referindo-se aos remidos. Esse é Pai. Uma vez eu preguei lá na casa do irmão Davi, né?
no Alto Paraíso. Aí eu mencionei na mensagem assim, quando Jesus falou, meu Pai, vosso Pai. Ainda a minha irmã estranhou, não tinha pensado naquilo. Quando Jesus falou, meu Pai, ele era Pai mesmo, totalmente. E nós, vosso Pai, quer dizer, nós somos adotivos em Cristo. Ele é Pai, ele é Filho único, falo unigênito, ele é o Filho único, Filho de Deus, Deus Filho. E nós não, antes nós era filho do diabo, e Jesus nunca foi, nós éramos perdidos. É dura essa palavra, saber que nós era, se não é filho de Deus, é filho de quem? Não tem pai? O diabo, é o diabo, nada mais, nada menos. Complicado. Aí ele fala assim, ó, Deus não é pai dos não salvos. Ele é Deus. Deus de todo ele é. Como eu falei na última, ele é Deus de todos. Porque ele é criador, ele é Deus, ele é dono de todo. Do tanto salvo como não salvos. As almas, tudo pertence a ele. Mas só que ele não é pai. Não vai morar com ele lá, porque morar com ele tem que aceitar o filho dele. Agora, quando Jesus, ele disse claramente, seu pai realmente é um diabo. Isso está em João 8,44. Jesus disse lá, falou para os fariseus, vós tendes por pai um diabo. Você pensou se a gente falasse isso? Nós não temos autoridade para falar isso. Que Deus, ele conhece o Espírito. Jesus, ele olhava para a pessoa assim, ele via dentro. Jesus mais um raio-x. Sabe por quê? Porque o raio-x, quero ver quem é que responde. Qual a diferença? O raio-x, você passa lá, faz um raio-x, né? Ele vê tudo lá dentro. Agora Jesus não tem nem comparação. Por quê? Porque ele viu antes da gente existir. Antes de existir, ele viu, já tem um raio-x que ele já sabia o que nós ia sermos. Ele sabe o último que vai nascer no mundo até a volta dele, ele sabe. Ele sabe aquele que vai converter e aquele que não. Nós não sabemos, então nós devemos pregar. Ele já sabe tudo. Ele fala, o qual é sobre todos. Vejam só a supremacia dele. E por todos e em todos vós. Tudo isso em virtude do que Cristo fez na cruz. E a nossa fé naquela obra terminada, quando ele disse na cruz, lá em João 19,30, está consumado. Aí inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Então, agora, o dom de Cristo, vamos dar o versículo 7 ao início. Aí ele fala, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele fala disso, ele diz em algum lugar. Então seria Salmos 68, 18. Então, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então nós vemos aqui que a graça dele, ninguém frustra a graça salvadora dele. Pode sim. Se nós misturarmos, queremos fazer mesclar a graça e as obras de Cristo com as nossas obras. Um pouco as nossas obras e um pouco das obras de Cristo. Muitos ensinos nós temos que fazer a nossa parte. Para a salvação não, é tudo inteiramente dele. Agora, nós devemos confiar totalmente nele e fazer as obras.
Então, segundo a medida do dom de Cristo. Então, ele repartiu para cada um, irmãos, diferente. Uns têm mais, outros têm menos. Uns buscam mais e ganham mais. Outros buscam menos. Outro não joga no time de Cristo, joga no time do mundo. Jogar no time de Cristo. Vamos correr, ter ambição para as coisas espirituais. Então ele é proporcionada em certa medida a cada santo segundo a necessidade para a obra dele aqui na terra, espirituais. Se você quer trabalhar para ele, quer pregar, quer evangelizar, ele vai abrir as portas. Amém? A necessidade, há muita necessidade. Aí por isso diz, subindo ao alto, quando a ascensão de Cristo, né? Levou o cativo e o cativeiro, e deu dons aos homens, levou cativo um grupo de cativo sem salvação, cativado, estava no cativo por Satanás, porque o sangue de touros e cabras não podia tirar a dívida do pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz, a dívida do pecado foi paga. Os outros sacrifícios não tiravam o pecado. O que eles faziam? Quando Jesus morreu na cruz, aí então, e ele converte a todos estes em seus cativos, e deu dons aos homens. Os dons incluem aqui todos os atributos de Cristo. Tudo se fez possível pela cruz, olhando ele quando ele morreu e ressuscitou. Ora, isto é, ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, missão cumprida. A sua ascensão para a glória levaria a cabo em triunfo total. Ele primeiro baixou aqui para libertar todas as almas. João capítulo 3, versículo 13. E assim o fez, está na Ezequiel 26, 20. Então, antes de Jesus morrer na cruz, o céu estava fechado. Quando morria, antes, então, aquele Lázaro, fala, foi para o seio de Abraão. Mas tudo apontando para Cristo, foi no descanso. E quando Jesus morreu e ressuscitou, então ele tirou os cativos e o cativeiro. Levou todos que ficava tudo no seio de Abraão, os que estavam lá e ele. Foi tudo para o céu. Então agora ninguém fica no intermediário. Morreu agora, ou vai com Cristo, porque ele abriu as portas, vamos direto aos céus, ao paraíso lá. Porque Jesus, ele abriu o caminho. Agora, e aquele que não aceitou Cristo, então ele vai para o inferno. Ele vai para o local. Não vai para os céus. O corpo fica aqui ainda na terra ainda. Quem morre sem Cristo, o corpo ainda fica aqui no lugar que você foi sepultado. E depois que passar 1000 anos com Cristo, o milênio, que vai ter, aí é a segunda ressurreição. Porque a primeira ressurreição já foi. Aí a segunda, que vai ser do ímpio. Aí o espírito sai da onde ele está e vai buscar o corpo onde está. Aí vai ser jogado no final, no lago de fogo, onde o bicho, o verme, o fogo nunca se apaga. Vai ser jogado vivo, corpo lá. Assim como no novo céu e na nova terra, nós vamos estar lá em corpo glorificado, e os perdidos vão estar naquele local lá. O corpo também vai condenar.
Então aqui ele está dizendo, vamos voltar no versículo 1. Rogo-vos, pois eu preso no Senhor. Então o apóstolo Paulo está rogando, está pedindo aos os cristãos, está pedindo a nós, que andeis, vive como digno da vocação do que foste chamado. Nós somos chamados da imundícia para a pureza. Não é para andar, mas viver. Cair nós pecamos, mas não podemos viver no pecado. Viver praticando aquilo. As 24 horas. Viu como o Félix falava? É como uma mulher divorciada do marido. Não quer voltar para o marido. Lembra como o Félix usava essa expressão? Não voltar. Está em pecado contra o marido. Então a pessoa não quer voltar para Cristo. E muitos não querem voltar para o rebanho, da onde saíram. Muitos. Amém? Amém. E misericórdia para aquele que não quer voltar. Que Deus tenha misericórdia na nossa oração. Oremos. Amado Deus e Pai, queremos agradecer-te por essa oportunidade que tu nos deste. Que possamos estar amanhã aqui, na parte da manhã e à noite, de acordo com a tua vontade. Por Cristo Jesus. Amém. Que hino que vamos cantar? 234. 234. Vamos cantar. Você escutou tocando aquela hora, você conheceu? Irmão Zé Vicente? Não. Eu toquei aquela hora um pouquinho. Lembra que eu toquei aquela hora aí? Esse é 234, não é?
enxerga melhor. Então, que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus permitir. Né? Então, irmão Paulo termina com oração. Senhor, agradecemos, né, por tudo que o Senhor tem nos feito até o dia de hoje, pela confiança, né, e certeza que o Senhor vai nos amparar até o final de nossas vidas. Agradecemos por ter nos sustentado, agradecemos, né, por estarmos aqui na sua casa, salvos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Pedimos que esteja abençoando o pastor, endereçando, dando a ele a sabedoria necessária. Abençoe cada um que esteve aqui na noite de hoje, que essa palavra ache terra para colocar em nossos corações. E pedimos que no dia de amanhã o Senhor possa nos trazer de volta com saúde, e mais uma vez glorificar o nome do Senhor Jesus. Por isso nós pedimos em nome dele. Amém. Amém. Amém.